Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Brasil fica estagnado no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. A expectativa de vida e a renda melhoram, mas a educação não avança. Os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes completam 6 meses sem respostas. O furacão Florence provoca mortes nos Estados Unidos. O Datafolha divulga a mais nova pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Veja também a última entrevista da série com candidatos à presidência. E o entrevistado de hoje é Fernando Haddad, do PT. Agora, no Jornal Nacional. E vamos então receber o candidato do PT, Fernando Haddad, para essa que vai ser a última das nossas entrevistas com os candidatos à presidência. Seja muito bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, candidato, boa noite para o senhor. Eu vou pedir que o senhor tome esse lugar, a sua cadeira já está aí reservada. E vamos começar então a entrevista. Bom, a gente começa sempre com uma introdução para explicar a situação para o público. O Jornal Nacional está iniciando agora esta, como eu disse, que é a última entrevista da nossa série com os principais candidatos à presidência. Hoje recebendo Fernando Haddad do PT, como nós já fizemos com Ciro Gomes, do PDT, Jair Bolsonaro, do PSL, Geraldo Alckmin, do PSDB e Marina Silva, da Rede, dos dias 27 ao dia 30 de agosto. Haddad passou a ser o candidato do PT à presidência da República na terça-feira agora. E com 8% das intenções de voto na última pesquisa do Ibope, ele está entre os 5 primeiros colocados, que é um requisito para ser entrevistado aqui ao vivo na bancada do JR. Nas entrevistas, nós abordamos os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionamos assuntos polêmicos e tratamos da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Na semana que vem, os candidatos mais bem pontuados pela pesquisa Datafolha mais recente, que nós vamos mostrar aqui, também vão estar no Jornal da Globo. Bom, o tempo total desta entrevista é de 27 minutos e não pode ser ultrapassado, porque foi esse o tempo dado a Ciro Gomes, a Jair Bolsonaro, a Geraldo Alckmin e a Marina Silva. Ao fim desse tempo, de agora, Renata. Candidato, boa noite novamente. Boa noite. O PT, nas 2 vezes em que esteve à frente da presidência da República, com Lula e depois com Dilma, protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história recente do país. O Mensalão e o Petrolão envolvendo Nem Lula, nem Dilma, nem o PT jamais fizeram uma autocrítica. As pesquisas mostram que o eleitor quer um governo honesto. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que a corrupção não vai continuar no novo governo do PT, se não há uma autocrítica, se não há um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos bilhões desviados por causa da corrupção? Bom, boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite, telespectador. Boa noite, presidente Lula, que milhões de brasileiros gostaríamos de ver nessa cadeira concorrendo na corrida presidencial. Eu divido essa questão da corrupção da seguinte maneira. Eu acho que há 2 governos possíveis em relação à corrupção. Um governo que fortalece as instituições que combatem a corrupção, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público e Poder Judiciário, e governos que enfraquecem essas instituições. Na minha opinião, os governos do PT foram os que mais fortaleceram as instituições que combatem a corrupção. Mas, de fato, candidato, independentemente, com relação a isso, independentemente de ter fortalecido ou não, o fato é que integrantes do governo do PT foram pegos em atos de corrupção pelos mecanismos. Isso é fato. Eu volto a repetir, será que uma autocrítica, um pedido de desculpas, um meia-culpa mesmo ao povo brasileiro? Complementar minha resposta. A corrupção na Petrobras, isso no depoimento de vários delatores, testemunhas e colaboradores, ela data de tempos muito remotos, ela remonta à ditadura militar. E todos foram unânimes em dizer que é de muito tempo. Se você não fortalece os mecanismos de combate à corrupção, você não descobre a corrupção.
O papel de um governo é, sem tomar partido, sem proteger amigos, sem perseguir adversários, é fortalecer esses mecanismos. E a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público reconhecem que os governos petistas foram os que mais apoiaram essas instituições. Bom, o senhor mencionou a Petrobras, mas é fato, todas as investigações da Lava Jato apuraram isso, e as nomeações de diretores da Petrobras passavam, sim, pelo presidente Lula, pelo então presidente Lula. A gente sabe, inclusive, que Renato Duque era, dentro da Petrobras, segundo a Lava Jato, responsável pela propina do PT. O presidente Lula se encontrou com Renato Duque no aeroporto de Congonhas para falar sobre as denúncias de corrupção. Ele confessou isso, né? Renato, deixa eu te explicar como é que funciona o governo federal. É muito importante para o telespectador entender a complexidade do governo federal. O presidente da República, ele escolhe o presidente da empresa, ele escolhe os membros do conselho, a quem ele convida, com participação inclusive da iniciativa privada, mas é muito difícil para um presidente se imiscuir em assuntos assim, de cada diretoria, tanto é que os diretores da Petrobras não despacham com o presidente da República. Por que o presidente Lula se encontrou com Renato Duque no aeroporto de Congonhas? Depois de deixar a presidência, em função de um rumor. E Dilma Rousseff era presidente do Conselho de Administração. Sim, que afastou Renato Duque quando ele tomou posse, a partir de um rumor de que ele poderia estar envolvido num esquema de propina. Esses diretores todos já tinham sido afastados. Então, eu não estou aqui querendo dizer que não houve falha na fiscalização da Petrobras, porque o papel de um governo é também, não só... Falha de quem, candidato? Desculpe, falha de quem? Para essa corrupção graçar dentro da empresa? Deixa eu te responder. A administração pública, ela avançou muito, a administração direta e indireta. As estatais, eu considero que ficaram mais desguarnecidas. Mas o fortalecimento dessas instituições desbaratou uma quadrilha que foi posta na cadeia. Inclusive os empresários que participaram da corrupção, esses infelizmente já saíram. Mas, candidato, porque eu penso que foram muito beneficiados. Me permita fazer uma observação que é importante. Lei, foram muito beneficiados pela lei que permitiu que, às vezes, uma delação acompanhada sem provas pudesse gerar um benefício a ponto de um corruptor, confesso, já estar gozando da liberdade e do seu patrimônio. Candidato, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor já disse em entrevistas anteriores, né, que o que aconteceu em relação à corrupção foram atos de indivíduos e não do Partido dos Trabalhadores como organização. O Ministério Público tende a discordar dessa sua afirmação, por quê? No levantamento do próprio Ministério Público, quando a gente olha aqui a lista, a gente vê entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, eu posso nomeá-los, se o senhor preferir. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. Olha, na verdade, o financiamento empresarial de campanhas criou uma série de brechas que permitiram a pessoas, algumas tentarem ajudar o partido de forma irregular e outras enriquecerem pessoalmente. Agora, eu não condeno ninguém por antecipação. Você citou pessoas que já foram, inclusive, excluídas de processos penais. Eu citei pessoas delas que estão presas ou condenadas, ou que são réis, ou que foram investigadas. Vamos falar de um nome conhecido. A presidenta Dilma não é ré em nenhuma ação que eu tenha conhecimento. Você tem conhecimento de uma ação ela é investigada, candidato. Não, mas espera aí. Presos, condenados, investigados. Investigado. A Rede Globo é investigada. Mas não, a Rede Globo não é essa a questão, não, candidato. É o senhor se apresenta aos eleitores brasileiros como candidato do Partido dos Trabalhadores. Me permita, o senhor se apresenta como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem esta lista imensa de integrantes envolvidos na Lava Jato de alguma maneira.
Alguns estão presos, outros não estão, são réus, outros são investigados. Esta situação não é criada pela Rede Globo Televisão, nem pela mídia, nem pela imprensa. É uma situação dada. Eu estou oferecendo ao senhor a oportunidade de se contrapor a esta evidência, porque o senhor diz que petistas erraram, não o partido. E o Ministério Público diz que havia uma organização, um sistema de corrupção que integrava essas pessoas. Eu estou voltando à sua pergunta. Você citou a presidenta Dilma Rousseff. Ela não é ré em nenhuma ação. Investigada, candidato. Mas, conforme eu disse, hoje nós estamos num momento em que muitas pessoas são investigadas e muitas estão sendo absolvidas. Outras tantas não. Outras tantas não. Então você tem que individualizar e cada um pagar pelos seus atos. Você não pode, em função de um indício, condenar. E eu penso, Bonner, que a Rede Globo muitas vezes condena por antecipação. Não é pela maneira, vocês não tratam os próprios. Como jornalista, o que eu faço é jornalismo. Vocês não tratariam os problemas da Rede Globo da maneira como vocês tratam os problemas do PT. Os problemas da República, candidato, os problemas da República dizem respeito a uma nação de brasileiros, a milhões e milhões de eleitores que estão agora há dias. Não se trata disso. Nós tivemos um problema na Receita Federal da Rede Globo. Candidato, e eu não vou aqui ficar antecipando juízo. O senhor está tendo, nesse momento, a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Eu volto a repetir. Eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... candidato. Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Hoje a delação virou uma indústria, Bonner, que todo mundo, para diminuir 80% da pena, fala o que quer sem apresentar provas. Você acha isso correto? Uma pessoa pega 20 anos de cadeia, faz uma delação, não apresenta nenhuma prova, a pena cai para 4 anos e a pessoa vai para a prisão domiciliar, gozar do seu patrimônio intacto, enquanto os trabalhadores da empresa estão demitidos. Vamos lá, candidato. Além de criticar as delações... Em nenhum lugar do mundo funciona assim. O Brasil melhorou muito a posição dele no ranking internacional de países que graças à legislação aprovada pelo PT. Combatem a corrupção. Graças à legislação aprovada pelo PT. A mesma que colocou petistas nessa situação. A mesma que colocou tucanos. Eu gostaria de mover a entrevista adiante. A mesma que colocou tucanos, a mesma que colocou PMDBistas, a mesma que colocou pepistas. Vários integrantes de partidos aliados ao PT, então, enfim. E da oposição também é fato. Mas o senhor, além de fazer críticas às delações, o senhor... Da maneira como estão sendo processadas. O senhor e outros integrantes do seu partido criticam também o judiciário. Muitos petistas já se referiram àquilo que seria uma conspiração do judiciário. No entanto, quando a gente olha a lista de ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal, a gente observa o seguinte: nos 2 governos de presidentes petistas, Dilma Rousseff e Lula, foram nomeados 13 ministros do Supremo Tribunal Federal. Dos atuais 11 integrantes da casa, 7 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. No Superior Tribunal de Justiça, outro órgão superior, são 33 cadeiras, 28 foram indicadas por governos petistas, Lula ou Dilma. Dos 141 atuais desembargadores da Justiça Federal, 141, 92 foram indicados por Lula ou por Dilma. E mais, no TRF4, ele é simbólico, porque o TRF4, em segunda instância, condenou Lula, e ele tem quantos integrantes? 27 integrantes. Dos 27 integrantes do TRF4, 22 foram indicados por Lula ou por Dilma. Diante desses números, eu lhe pergunto, houve uma conspiração no judiciário ou houve uma enorme prova de isenção da justiça? Você está perguntando para o Fernando Haddad. Sim, candidato a presidente. Candidato a presidente. Eu vou te dizer. O que você testemunha aqui com esses números é que nós nunca partidarizamos o judiciário. Nunca. O presidente Lula jamais indicou um ministro do Supremo, do STJ, pensando em como esse ministro ia votar. Se ia votar a favor de A ou de B. Se ia perseguir A ou perseguir B. Então não há conspiração, não é, candidato? Calma. Deixa eu responder. Você fez uma longa pergunta, eu quero fazer uma resposta à altura da sua pergunta. Então, o que a sua pergunta demonstra, por números,
é que nós nunca partidarizamos o judiciário. Isso não significa que o judiciário não possa errar. E é em função dos erros judiciários... Errar ou conspirar, candidato? Errar. Você está perguntando a minha opinião. Eu nunca usei a palavra conspirar. Foram muitos os petistas que recorreram a essa expressão. Você diga o nome e eu não vou responder. Não é necessário. O que eu digo a você é que o judiciário tanto pode errar que os recursos são previstos na nossa Constituição para corrigir os erros do judiciário. Se ele fosse infalível, bastava juiz de primeira instância. Agora, candidato... Você não precisava de recurso. Candidato, o seu nome foi citado na delação da Odebrecht. O seu nome. O seu nome foi citado na delação também de Mônica Moura e da UTC, de Ricardo Pessoa. Muito bem. O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais 4 pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Isso não o constrange como candidato à presidência da República? Olha, se o que foi anunciado pela própria imprensa for verdade, a não ser que vocês tenham subvertido os fatos... Nós nunca fazemos isso, candidato. A Odebrecht e a UTC teve o túnel da Avenida Roberto Marinho suspensa no meu 2º mês de mandato. Eu tinha exatos 44 dias à frente da Prefeitura de São Paulo, quando eu suspendi uma obra por indícios de superfaturamento. Essas 2 empresas resolveram me retaliar e, sem apresentar nenhuma prova, foram ao Ministério Público denunciar o que seria o pagamento de uma despesa de campanha que eles não provaram até hoje. 2.600.000. Esses promotores que me denunciaram estão eles sendo investigados pelo Conselho do Ministério Público por terem entrado com uma ação faltando 30 dias para a eleição. Isso é um fato inédito na história do Ministério Público. O senhor e outros candidatos também reclamam, fazem essa reclamação, mas o Ministério Público o Ministério Público, por meio do seu Conselho Nacional, abrindo o expediente para entender por que esses membros do Ministério Público, que tiveram 3 anos para me chamar, para levar a documentação que eu já anunciei, há 30 dias da eleição, tomam uma medida como essa. O Ministério Público lembrando que eu não conheço que a justiça um pode único se pautar empreiteiro. pelo calendário eleitoral. Candidato. Mas é o que ela se faz. Mas é o que ela faz. Mas, candidato, as ações que são promovidas contra prefeitos, por exemplo, nesse país, é sempre ano par, às vésperas de eleição. Candidato, Virou uma espécie de indústria, uma indústria partidária. Bom, isso aí a Corregedoria do Ministério Público haverá de investigar. O Conselho Nacional vai investigar. O senhor contou aqui que o senhor cancelou a obra do túnel em São Paulo, uma obra que era de interesse da UTC. O senhor cancelou. E da Odebrecht. O senhor fez isso com 44 dias de governo. No entanto, 2 meses depois, em abril, a Prefeitura de São Paulo, o senhor prefeito, assinou uma obra, ou concedeu uma obra à Constran. Camargo Correia, Constran. Constran pertence à UTC. O senhor fez isso 2 meses depois. Sim, eu licitei uma obra que é um terminal de Itaquera. Um terminal de Itaquera. Sim, da mesma UTC. O senhor está argumentando que não faria sentido, faria o menor sentido o senhor se beneficiar de ter suas dívidas de campanha pagas pela UTC, porque o senhor cancelou uma obra da UTC. Eu estou dizendo ao senhor que depois de cancelar esta obra da UTC, 2 meses depois, o senhor deu outra obra para a UTC. Não, eu não dei outra obra para a UTC porque a UTC não foi escolhida por mim. Foi escolhida por o secretário que licitou a obra por meio de uma comissão de licitação. E essa obra que você se refere não tinha, na época, e não tem hoje, nenhum indício de superfaturamento. Você cancela a obra com indício de superfaturamento, o que só foi comprovado... Foi a UTC que tocou a obra, não no consórcio Camargo Correia. Não, era 70% Constran, 30%. Senhor. Constran, candidato. Constran é um braço da UTC. O consórcio era 70%, 30%. 30 Constran, de quem? 30 Constran, 70 Camargo. Constran, UTC. Agora, detalhe. Na confissão da UTC e da Odebrecht, eles só assumem o superfaturamento justamente na obra que eu cancelei. Sabe quantos milhões nós deixamos de gastar a mais nessa obra que foi suspensa e nunca retomada? 300 milhões de reais. Candidato, sabe quanto que nós economizamos desbaratando a máfia do ISS,
que envolvia todas as construtoras de São Paulo com os fiscais da prefeitura, 500 milhões de reais. Você sabe quanto que nós poupamos com a inspeção veicular que a Controlar tinha na cidade de São Paulo? Em um ano. Agora, desculpe, eu acho que o Boni já está satisfeito com... Em um ano, nós desbaratamos... O senhor já respondeu a pergunta dele. Mas eu não estou. Sim, mas é que a entrevista tem que andar, mas candidato, senão... Quando é a sua honra que está em jogo, você decide. Quando é a minha, eu decido. No primeiro ano de gestão, foram 3 esquemas desbaratados na Prefeitura de São Paulo pela Controladoria que eu criei e que o meu sucessor desmontou. Então vamos falar... E, por fim, a Gráfica Paga deu depoimento de que não prestou os serviços que a UTC pagou para a minha campanha. Então vamos... Só isso. Justamente sobre a Prefeitura. O presidente Lula indicou em várias eleições, para eleições, candidatos até então pouco conhecidos da imensa maioria do eleitorado. Os analistas costumam até ter um nome para esse tipo de candidato, candidato poste. Indicou em 2012 o senhor para a Prefeitura, para se candidatar à Prefeitura de São Paulo. O senhor se elegeu. E 4 anos depois, o senhor tentou se reeleger não mais como um candidato desconhecido, mas como alguém que tinha administrado por 4 anos a maior cidade do país. E o senhor perdeu a eleição. Aliás, o senhor foi o primeiro prefeito o primeiro candidato à reeleição da história da cidade de São Paulo a perder uma reeleição ainda em primeiro turno. Ou seja, a maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República, e o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? Bom, por que o presidente Lula me indicou como candidato a prefeito de São Paulo? Porque, na visão dele, eu fui o melhor ministro do seu governo, tendo saído no dia 24 de janeiro de 2012 como o ministro mais bem avaliado do governo mais bem avaliado da história. O ProUni, fomos nós que criamos, 126 cidades brasileiras receberam universidades federais. Então por que o senhor perdeu a eleição? Perdão, 214 cidades receberam escolas técnicas, nós construímos mais de 1.500 creches, compramos mais de 37 mil ônibus escolares com um programa que eu criei chamado Caminho da Escola. Não existe um município do Brasil que não tenha recebido algum benefício do Ministério da Educação. Foi por isso que ele me escolheu para prefeito de São Paulo e eu ganhei do candidato presidencial do PSDB. E perdeu na reeleição, candidato. Em 2016, entrando na sua pergunta, foi um ano muito atípico na cidade de São Paulo. O clima que se criou no Brasil de antipetismo, porque se represou informações sobre os demais partidos, foi enorme. E o que aconteceu em 2016? O Temer assumiu a presidência da República e o Tasso Gereissati, ex-presidente tucano, admitiu ontem em entrevista que o maior erro do PSDB foi ter contestado as eleições de 2014, foi ter aprovado pautas bomba contra o governo da Dilma e ter embarcado no governo Temer. Então o senhor está dizendo que os eleitores não sabem votar. Em 2016... Eles puniram o senhor com a não eleição. Em 2016... esse país tirou uma presidenta legitimamente eleita do poder, colocou o Temer, que atraiu com um programa completamente diferente, e elegeu o João Dória na Prefeitura de São Paulo. O senhor atribui a isso a sua derrota eleitoral, pergunte candidato? Hoje para os eleitores de São Paulo o que eles acham do meu sucessor. Pergunte aos brasileiros o que eles acham do governo Michel Temer. E aí você vai saber o que aconteceu em 2016. Aconteceu uma indução a erro. Então, esta indução a erro foi um erro do eleitor. O eleitor foi induzido a erro. Então, o senhor disse que o eleitor votou errado. Ele votou errado. Ele votou com as informações que ele tinha. Tá, mas as informações que ele tinha... As informações que ele tinha é de que o PSDB era de Santos, o PMDB era de Santos, o PP era de Santos e o demônio do país virou o PT. E o petista... E isso se provou errado. E o petista Fernando Haddad, quando candidato à Prefeitura de São Paulo, fez uma série de promessas e não as cumpriu. Eu lhe pergunto se as promessas que o senhor não cumpriu não teriam tido um peso grande nessa sua derrota eleitoral em primeiro turno na tentativa de reeleição. Vou exemplificar. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12.
de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor entregou uma contratação de 600, prometeu 2.000, entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. Muito bem. Por que o eleitor haveria de imaginar que o senhor virá a cumprir as promessas que faz como candidato à presidência da República? Meu plano de metas, William, tinha 123 metas. Eu cumpri a maioria delas. Mas o senhor deixou coisas em aberto em saúde. Não, mas... Em saúde e segurança pública. Você me fez uma pergunta e não está me deixando eu responder. Não, candidato, eu só não quero que o senhor... Eu viabilizei. O senhor pode se defender e responder, não, só depois de eu fazer esta observação. Pois é. O senhor deixou em aberto promessas na área habitacional, na área da saúde e na área da segurança pública. Por favor, pode Seus responder. números não estão bem corretos. Eles estão corretos, na área da moradia, checadíssimos. Na área da moradia, por favor, nós vamos discutir números agora, porque eles estão corretos. Eu não vou entrar nessa polêmica, está publicado no Diário Oficial. Isso. No Diário Oficial do município estão os dados. Eles estão disponíveis. Agora, são 123 itens, nós cumprimos mais de 50%, 100% das metas, e 85% ou 100% ou mais de 50% das metas. Detalhe, o PIB brasileiro entre 2015 e 2016 caiu 8%. Eu peguei a maior recessão da história da cidade de São Paulo e entreguei a cidade com um grau de investimento. Com um grau de investimento. Você sabe o que é o grau de investimento? Sim, senhor. Então você fique sabendo que com a maior recessão da história da cidade, eu entreguei com 5,5 bi em caixa, com 2.200 para pagar. Eu tive responsabilidade de manter a cidade de São Paulo sã num período de crise. Hoje, você tem estados atrasando o salário, você tem municípios atrasando o salário, você tem obras paradas no Brasil inteiro. Você não tem nada disso na cidade de São Paulo, candidato, não por causa do prefeito atual, por causa do trabalho que eu fiz. Ok, para a entrevista então, mas vamos continuar. Para a eleição de 2010, o presidente Lula indicou a então candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, exatamente como fez com o senhor em 2012 para a Prefeitura de São Paulo e agora com a sua candidatura à presidência da República. Mas ao sair do governo, ao ter que deixar o governo, a presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13, mais de 11 milhões, mais de 11 milhões de desempregados, hoje são 13 milhões. Por que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise? Olha, eu tenho todas as razões do mundo para imaginar que o PSDB não vai sabotar o governo eleito no próximo dia 7 de outubro, como fez em 2014. A culpa é do partido? Em 2014, não, a culpa é do PSDB porque o presidente do PSDB assumiu a culpa ontem. Candidato. Assumiu a culpa ontem no jornal de grande circulação. Isso não se sustenta, candidato. Em 2014... Dá licença, eu vou reproduzir a fala do Tasso Gereissati ontem na Folha de São Paulo. Candidato. O Tasso Gereissati falou, nós cometemos 3 erros. Nós, pela primeira vez, questionamos um resultado eleitoral no Brasil. Isso é um crime contra a democracia. Não se faz. Segundo lugar, nós aprovamos uma pauta em que nós não acreditávamos para prejudicar o PT. As palavras são dele, Tasso Gereissati. 3, nós embarcamos no governo Temer. Candidato. E 4, nós embarcamos em Aécio Neves. Isso é o PSDB, esses 4 elementos... é responsabilidade do PSDB. A crise é dos outros, então, o que dizer PSDB. dos mais de 11 milhões de desempregados? Mas Dilma Rousseff deixou o Brasil com mais de 11 milhões de desempregados. Governo Dilma, candidato. Quando que a recessão começa? Depois da reeleição. O senhor fez uma pergunta, eu vou lhe responder. Em 2014, durante a campanha eleitoral de 2014, o déficit público passava de 17 bilhões. O PIB, o crescimento do PIB já tinha caído para 0,5%. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí,
ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse e imediatamente tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Qual é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem de fazer uma autocrítica, de reconhecer a sua culpa, a gestão da economia no ano de 2014 já fazendo água? Sabe qual é o problema? Primeiro você está citando uma entrevista minha em que eu digo os erros que foram cometidos no final do governo Dilma. Então, é contraditório o que você está dizendo, porque você está citando uma entrevista minha, em que eu estou dizendo, eu estou fazendo as críticas. Outra coisa é você dizer que a recessão de 2015 e 2016... Você estava culpando dos outros partidos, candidato? Eu estou dizendo que as pautas bomba e a sabotagem que ela sofreu, reconhecida pelo presidente do PSDB, teve mais influência na crise do que os eventuais erros cometidos antes de 2014. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego em 2014. Você está falando de desempregado? Pega a série histórica, 4,9% de desemprego em dezembro de 2014. E aí começa o seu Eduardo Cunha, o seu Aécio Neves, a aprovar despesa lá no Congresso Nacional. Despesa em cima de despesa. Para sabotar um governo que precisava fazer um ajuste, mas não para jogar a economia numa recessão, para recuperar a economia, como já tinha acontecido em vários momentos. Como nós combinamos antes, infelizmente, seu tempo terminou, mas enfim, está registrada aqui a sua opinião a respeito. Eu pediria agora que o senhor se dirigisse ao público para manifestar para ele qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. O senhor tem 1 minuto. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo se lembram dos 12 anos de normalidade democrática que nós vivemos no país. Era luz para todos, era universidade para todos, era ProUni, eram universidades no interior, eram escolas técnicas no interior, era a transposição do São Francisco, era transnordestina. Geramos 20 milhões de empregos em 12 anos na iniciativa privada e no serviço público. 12 anos de normalidade democrática. A partir do momento que a oposição passou a contestar o resultado das urnas, nós passamos a enfrentar essa crise da qual nós podemos sair em outubro deste ano, se nós recuperarmos o projeto que vinha dando certo. Desenvolvimento econômico com inclusão. O povo é parte da solução, o povo não é problema. Vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Vote 13. Candidato Fernando Haddad, muito obrigado pela sua presença aqui, por enfrentar as perguntas nessa entrevista na bancada. Olha, a seguir a gente volta com a nova pesquisa da Datafolha de intenção de voto na eleição presidencial. Movimentar é desenvolver cidades inteligentes que utilizam a tecnologia em todo lugar. No solo, no semáforo, nos sistemas de serviços públicos. Essas tecnologias estão ligando dispositivos às pessoas, compartilhando informações e movimentando ideias para melhorar a infraestrutura e tornar os centros urbanos mais eficientes. Hoje já existem cidades e bairros inteligentes que estão monitorando e alertando sobre o trânsito, o tempo e a produção de resíduos, localizando vagas para estacionar carros, inibindo ações criminosas, identificando focos de incêndio. A tecnologia também está presente nos empreendimentos que seguem inovando para que as pessoas tenham mais conforto e qualidade de vida, melhorando o funcionamento das cidades e movimentando o desenvolvimento. É uma indústria que move riquezas, que move cidades, que move e constrói o Brasil. Em movimento. Tá na Globo. Oferecimento CCR, infraestrutura que coloca o Brasil em movimento. Brasileiros. Tancredo. É grave, preciso operar já. Antes da posse, não pode acontecer nada. Morto, o senhor não toma posse. Tancredo Neves foi acometido de um quadro abdominal agudo. O presidente passa bem. A Constituição será cumprida. Vocês fizeram. Nós? O senhor disse ao meu marido que o senhor ia salvá-lo. Não sai vivo dessa mesa. Eu tô apavorado. Vai lá e salva! Neste sábado e domingo tem feirão na fábrica da GM. Foi lá que o Murilo comprou direto do pátio e descobriu o melhor jeito de bombar na internet. A vida é assim, de Chevrolet em Chevrolet.
Novo Onix 2019 com descontos de até R$ 4.500 em até 36 vezes sem juros. E mais, Onix a partir de R$ 40.990 e taxa zero. Tracker automático por R$ 82.990 na troca do seu usado e em 30 vezes sem juros. É só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Hoje, depois do Jornal Nacional, Luzia faz de tudo para conseguir provas contra Laureta. Eu tô aqui para ajudar. Se você quiser me ajuda, claro. Tô querendo me levar para um hospital particular para você ser operado e sobreviver, provavelmente. A que preço? Eu quero sua lealdade. Segundo Sol. Em seguida, é possível reinventar a vida? Globo Repórter. E ainda, uma missão cinematográfica. Máquina Mortífera. O Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O nível de confiança é de 95%, quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto, oscilou dentro da margem de erro para 24%, agora foi para 26%. Com a margem de erro tem de 24% a 28%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, depois 13%, agora manteve os 13%. Pela margem de erro, 11% a 15%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, depois cresceu para 9%, agora oscilou para 13%. Com a margem de erro tem de 11% a 15%. Ciro Gomes e Fernando Haddad estão, portanto, empatados. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, depois 10%, agora oscilou para 9%. Com a margem de erro tem de 7% a 11%. Geraldo Alckmin está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Ciro Gomes e Fernando Haddad. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, depois caiu para 11%, agora oscilou para 8%. Com a margem de erro tem de 6% a 10%. Marina Silva está tecnicamente empatada com Geraldo Alckmin. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, oscilou para 3%, agora está com 3%. Com a margem de erro tem de 1 a 5%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2%, depois 3%, agora manteve os 3%. Com a margem de erro tem de 1 a 5%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, depois 3%, agora 3% novamente. Com a margem de erro de 1 a 5%. Álvaro Dias, Henrique Meirelles e João Amoedo estão empatados. Cabo Daciolo, do Patriota, Guilherme Boulos, do PSOL e Vera Lúcia, do PSTU, tinham 1%, depois 1% novamente e agora mantiveram o índice. Estão empatados. Com a margem de erro, eles têm de 0 a 3%. Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e Vera Lúcia estão tecnicamente empatados com Álvaro Dias, Henrique Meirelles e João Amoedo. Votos brancos e nulos somavam 22%, depois 15%, agora são 13%. Não responderam ou não quiseram opinar, eram 6%, depois 7% e agora 6%. João Goulart Filho, do PPL, e José Maria Eimael, do Democracia Cristã, não pontuaram. O Datafolha pesquisou também a rejeição. O Instituto perguntou em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição. Os resultados, portanto, somam mais de 100%, porque os entrevistados podem citar mais de um candidato. Jair Bolsonaro aparecia com 43% de rejeição, agora tem 44%. Marina Silva tinha 29%, agora tem 30%. Fernando Haddad, 22%, agora 26%. Geraldo Alckmin, 24%, agora 25%. Ciro Gomes, 20%, agora 21%. Vera Lúcia tinha 19%, agora 19% de novo. Cabo Daciolo, 19%, agora 18%. Eimael, 18%, agora 17%. Guilherme Boulos aparecia com 17%, agora está com 17% de novo. Henrique Meirelles, também 17%, agora 17% novamente. Álvaro Dias estava com 14%, agora tem 16%. João Amoedo estava com 15%, agora está com 15% de novo. João Goulart Filho tinha 15% e agora 14%. Os que disseram que rejeitam todos ou não votariam em nenhum eram 5%, agora são 4%. 2% disseram que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum, agora são 2% novamente.
Na pesquisa anterior, 6% não souberam. Agora, são 5%. O Datafolha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Vamos ver os resultados. Em um segundo turno com Marina Silva e Jair Bolsonaro, 43% dos entrevistados responderam que votariam em Marina, 39% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Branco ou nulo, 16%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Ciro e Alckmin, 40% disseram que votariam em Ciro Gomes, 34% em Geraldo Alckmin. Votos brancos e nulos, 23%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 41% disseram que votariam em Alckmin, 37% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. 19% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Geraldo Alckmin e Marina Silva, 39% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Marina. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 23% votariam branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% responderam que votariam em Ciro, 38% em Bolsonaro. Branco ou nulo, 15%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, 40% disseram que votariam em Alckmin, 32% em Fernando Haddad. Votos brancos e nulos, 25%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 41% disseram que votariam em Bolsonaro, 40% em Haddad. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 17% votariam branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Ciro Gomes e Marina Silva, 44% disseram que votariam em Ciro Gomes, 32% em Marina, 22% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Numa disputa entre Marina Silva e Fernando Haddad, 39% disseram que votariam em Marina, 34% em Fernando Haddad. Votos brancos e nulos, 25%, 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Ciro Gomes e Fernando Haddad, 45% disseram que votariam em Ciro, 27% em Haddad. 25% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. O Datafolha ouviu 2.820 eleitores ontem e hoje em 197 municípios. Essa pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo e registrada no TSE. Vamos ver agora como foram as atividades de campanha de candidatos à presidência. Marina Silva, da Rede, esteve no Distrito Federal. De manhã, Marina Silva se encontrou com o comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacelar. Conversaram sobre questões ambientais, como a despoluição da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e sobre projetos e ações da Marinha Brasileira. Depois, ela foi para Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília. Caminhou pelo centro e cumprimentou comerciantes. Antes de embarcar para São Paulo, onde tinha a agenda com assessores, Marina Silva falou da importância de retomar o ritmo de crescimento para que pequenos negócios se tornem viáveis. E ela defendeu a valorização do empreendedorismo comunitário. Investindo no crédito e no microcrédito para pequenos empreendedores poderem ampliar seus negócios. Estamos investindo cada vez mais na economia criativa, o artesanato, a cultura popular e principalmente na capacidade criativa do nosso povo de sobreviver à crise. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha no Amapá e no Rio Grande do Norte. A agenda de Geraldo Alckmin começou com uma visita à Liga contra o Câncer em Natal. 70% dos pacientes do hospital são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. O candidato prometeu rever a tabela do SUS para melhorar o atendimento à população.
Logo depois, visitou uma fábrica de indústria têxtil na região metropolitana de Natal. Geraldo Alckmin disse que, se eleito, um dos grandes desafios de seu governo será a geração de empregos. Para isso, ele disse que pretende simplificar impostos, investir em infraestrutura e facilitar o crédito. Ter mais disputa na área bancária para poder reduzir juros, tornar o crédito mais barato. E a outra é desburocratizar. A economia está parada, ela está andando de lado. Nós vamos fazer uma grande desburocratização, destravar a economia, simplificar para emprego na veia. Depois, o candidato do PSDB seguiu para Macapá, onde foi recebido por eleitores para uma caminhada pelas ruas da cidade. O candidato Ciro Gomes, do PDT, visitou 3 estados do norte do país. A visita começou em Rondônia. Ao meio-dia, Ciro Gomes desembarcou em Porto Velho e foi em carreata até o centro da cidade. O candidato defendeu a regularização das propriedades para reduzir os conflitos na região amazônica. Depois, Ciro Gomes seguiu para o Acre. Fez uma caminhada pelo Centro de Comércio Popular de Rio Branco. Ciro Gomes disse que, se eleito, vai criar um plano de desenvolvimento para a região amazônica, com destaque para a infraestrutura, transporte e melhoria no sistema de comunicação da região. Essa tecnologia está disponível e aqui o que nós temos que fazer é o satélite, porque há muitas comunidades, eu conheço 18 dos 22 municípios do Acre, e há muitas comunidades com dificuldades graves de isolamento. E hoje há uma oferta de banda larga para o satélite, que eu pretendo fazer geoestacionário para toda a Amazônia e por aí fazer a nova polícia de fronteira. O último compromisso de Ciro Gomes hoje foi em Manaus. No início da noite, o candidato do PDT participou de um ato político ao lado de correligionários. Jair Bolsonaro, candidato do PSL, se recupera bem da última cirurgia realizada anteontem. O candidato do PSL está internado no Hospital Albert Einstein desde sexta-feira. Os boletins médicos divulgados hoje informaram que Jair Bolsonaro continua na UTI, em condições estáveis e sem complicações depois da segunda cirurgia de emergência feita na noite de quarta-feira. O candidato está recebendo analgésicos para controle da dor, está sem febre ou outros sinais de infecção. Bolsonaro continua sem comer nem ingerir líquidos. Ele está sendo alimentado exclusivamente com soro e nutrientes injetados na veia. Hoje foi reiniciada a fisioterapia com exercícios respiratórios e caminhada. O candidato andou 2 vezes pelos corredores da UTI, um total de 90 metros. Segundo os médicos, é o suficiente para essa fase da recuperação. Durante toda a semana, Bolsonaro continuou fazendo campanha pela internet. Hoje ele escreveu: o Nordeste brasileiro tem grande potencial para produzir, gerar empregos e prosperar, principalmente quando falamos em agricultura e energia limpa. É onde pretendemos avançar. João Amoedo, do Novo, esteve em Santa Catarina. Em Florianópolis, João Amoedo participou de um almoço de arrecadação de fundos para a campanha dele. O candidato disse que, se eleito, vai propor uma reforma política para acabar com o financiamento público das campanhas eleitorais. João Amoedo disse que o Brasil precisa de mais qualidade na educação e de maior liberdade econômica para voltar a crescer. Ele, que fez carreira no mercado financeiro, falou como pretende baixar a taxa de juros caso seja eleito. A forma de minimizar e melhorar para o consumidor a taxa de juros é justamente ter mais concorrência, permitir a entrada de novos bancos menores, cooperativas de crédito, as fintechs, o uso da tecnologia. Então, ter menos regulamentação, mais facilidade para empreender, para que de fato o cidadão tenha mais concorrência, que é no fundo o que acaba protegendo ele mais, né? A concorrência, o livre mercado. Depois, o candidato seguiu para Criciúma, no sul catarinense. João Amoedo teve um encontro com correligionários e eleitores. Um pedido de vista do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, interrompeu hoje o julgamento de um recurso da defesa de Lula, que tenta revogar a prisão do ex-presidente. O placar do julgamento estava em 7-1 para manter a prisão de Lula, quando o ministro paralisou a análise. O caso estava em votação no plenário virtual, em que os ministros se manifestam num sistema informatizado. Com o pedido de Lewandowski, o assunto vai ser julgado novamente no plenário tradicional. A defesa de Lula alega que a prisão depois da condenação em segunda instância não é automática para todos os casos. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, ressaltou que já existe um entendimento consolidado no próprio tribunal de que é possível executar a pena a partir da segunda instância, como ocorreu com o ex-presidente.
Só o ministro Marco Aurélio concordou com a defesa de Lula. O ministro Lewandowski afirmou que quer analisar melhor o caso por causa da divergência aberta por Marco Aurélio. Numa outra decisão, o ministro Ricardo Lewandowski arquivou um inquérito que apurava a suspeita de envolvimento dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, ambos do MDB, num esquema de venda de emendas e de medidas provisórias. A investigação faz parte da Operação Zelotes. O ministro atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que não identificou indícios de que os senadores tivessem cometido o crime. A defesa de Renan Calheiros declarou que o senador sempre teve uma postura proativa, visando provar que as acusações eram levianas. Nós não conseguimos contato com a defesa do senador Romero Jucá. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou para a Justiça Eleitoral de Minas Gerais um inquérito que investiga os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, ambos do PSDB mineiro. A investigação foi aberta com base nas delações da Odebrecht e apura se houve caixa 2 na campanha de Anastasia ao governo do estado em 2010 a pedido de Aécio Neves. Gilmar Mendes considerou que o caso deve seguir na primeira instância porque não se refere a atos cometidos no mandato. A defesa de Aécio Neves declarou que a decisão reconhece a improcedência da acusação e que o senador confia que a verdade será restabelecida e o inquérito arquivado. A assessoria de Antônio Anastasia afirmou que a decisão comprova que não houve qualquer crime, que o TRE de Minas Gerais aprovou as contas da campanha na época e que em toda a sua trajetória nunca tratou de qualquer assunto ilícito com ninguém. E o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, agora há pouco, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 14 pessoas. Esse grupo está preso desde terça-feira. Gilmar Mendes considerou que as prisões são ilegais e impediu qualquer outra prisão relacionada à mesma investigação. Beto Richa é suspeito de comandar um esquema de propina. A defesa dele nega a acusação. A seguir, os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes completam 6 meses. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Erva mate é agro. Os colonos europeus aprenderam a apreciar o mate com os índios guaranis. No passado, as folhas eram moídas em pilões ou nos antigos barbacoás. Hoje vão para as indústrias que produzem o refrescante chamate. As folhas também são a base do tradicional chimarrão, bebida quente do sul do país, e do tereré, consumido frio no centro-oeste. Na cozinha, a erva mate vira bolo, sorvete, caipirinha e doces. A atividade se concentra no sul do país, emprega 500 mil pessoas e fatura 2 bilhões de reais por ano. Erva mate é história, é negócio. Erva mate é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Ford. Agro é confiança, agro é Ranger. E Bradesco, inteligência artificial no seu app. Domingo no Auto Esporte. Os touros estão acordados. Esse esportivo é um dos mais rápidos do mundo. E são 640 cavalos. Na oficina, o papo é sobre o pivô. Quando tem desgaste, problema na seta, né, Beto? Um brasileiro aprende com Valentino Rossi. Foram 7 dias de sonhos, foi uma oportunidade única que eu tive. E como saber de quem é a preferência? Sempre de quem vem à direita. Por causa disso aqui, ó. É depois do Globo Rural no Auto Esporte. Sabe por que os carros da Nissan fazem tanto sucesso no Brasil? Porque eles já vêm com inteligência de fábrica. Inteligência que tem um compromisso com a mão de obra nacional, gerando milhares de empregos. Inteligência que produz carros com o melhor da tecnologia japonesa. Inteligência para trazer de volta o Nissan Days. O melhor momento para ter o seu Nissan 0 km. Aproveite toda a linha Nissan com 0 de juros ou com planos em até 72 vezes. E ainda tem a super valorização do seu usado. Nissan Days. Chegou o seu dia de ter um Nissan 0 km. Luzia precisa de alguém que consiga provas contra a Laureta. Alô, Luzia? Luzia. Sim, está tudo ótimo, melhor que encomenda. Receba esta mulher. O tal do Galdino está entre a vida e a morte. E será que Galdino é capaz de qualquer sacrifício para proteger a patroa? Tô querendo lhe levar para um hospital particular para você ser operado e sobreviver, provavelmente. A que preço? Eu quero sua lealdade. Daqui a pouco, Segundo Sol. Fórmula 1 2018. Oferecimento Team Controle com redes sociais ilimitadas. Nivea Men,
Promoção Pronto pro Jogo. Participe! NET. Voe com ultra velocidade na sua casa. Itaipava. A cerveja 100% verão. Santander. Faça a reforma da sua previdência. E Renault Captur. Design à primeira vista. Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco, ao divulgar a pesquisa Datafolha, nós dissemos que o candidato Fernando Haddad, do PT, oscilou de 9% para 13%. Segundo o Datafolha, como o crescimento se deu fora da margem de erro, a frase correta é: o candidato Fernando Haddad cresceu de 9% para 13%. Pelo erro, nós pedimos desculpas. Às 7 corridas do fim da temporada de Fórmula 1, 30 pilotos, ou melhor, 30 pontos separam o líder Lewis Hamilton do segundo colocado, Sebastian Vettel. Hoje, no treino para o Grande Prêmio de Singapura, Vettel levou o carro ao limite. A Ferrari dele acabou tocando no muro de proteção e o piloto teve que deixar a pista. Kimi Raikkonen, também da Ferrari, fez o melhor tempo, seguido por Hamilton, da Mercedes. O furacão Florence chegou hoje à costa leste americana. Depois de atingir o continente com ventos de 150 km por hora, foi rebaixado à categoria de tempestade tropical. Mas provocou muitas enchentes no estado da Carolina do Norte, onde matou 5 pessoas. Mais de 600 mil casas e lojas estão sem energia elétrica na região. Os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes completaram hoje 6 meses e até agora o caso está sem solução. Um caminhão leva a revolta e a indignação contra a falta de informações das autoridades. No telão gigante montado pela Anistia Internacional, perguntas ainda sem respostas 6 meses depois dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Hoje, o Gabinete da Intervenção Federal informou apenas numa nota que as investigações seguem sob sigilo para que sejam obtidas provas que esclareçam o crime. O Jornal Nacional apurou que a polícia tem 2 linhas de investigação sobre os mandantes: um vereador ligado a milicianos ou políticos do MDB envolvidos na Lava Jato. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, prestou depoimento hoje. Ele falou quase por 5 horas. Eles me garantiram que esse é um crime sem precedente, mas que eles estão perto e que eles vão descobrir em breve quem matou e quem mandou matar. Hoje também a única sobrevivente que estava no carro com a vereadora e o motorista decidiu quebrar o silêncio. Ela falou pela primeira vez desde que entrou para o programa de proteção aos defensores de direitos humanos do governo federal. É um crime contra a democracia, é bárbaro, é horrendo. E a comunidade internacional está incrédula. É muito angustiante 6 meses depois você acordar ainda ouvindo aquele barulho de rajada e sem ter uma resposta. Sem respostas, a dor e a angústia da família aumentam a cada dia. Olha, 6 meses sem a Marielle como mãe é bem difícil. Se perguntando a cada dia por que mataram a minha filha. O Brasil teve uma leve melhora no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, mas ficou pelo 3º ano seguido na mesma posição no ranking mundial. Rinaldo largou a escola na 4ª série. Eu tive que ir para estudar, para trabalhar, para ajudar em casa. O que ajuda a entender por que o Brasil continua estagnado. O tempo médio de estudo é o mesmo de 2016 e a expectativa de anos na escola está parada há 3 anos. Houve uma leve melhora na expectativa de vida e renda, mas sem o avanço na educação, seguimos na posição 79, entre 189 países, atrás do Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. O Índice de Desenvolvimento Humano medido pelas Nações Unidas vai de 0 a 1. Quanto maior, mais desenvolvido o país. A gente tem uma estagnação aí nos indicadores de educação que podem vir a melhorar. Para a gente alavancar o IDH, um dos passos necessários no Brasil é a redução das desigualdades. Quando só as desigualdades são consideradas, caímos mais ainda. Na comparação com os homens, as mulheres vivem mais, estudam mais, mas ganham bem menos, quase a metade da renda dos homens.
Em casa, a mulher gasta 4 vezes mais do seu tempo nas tarefas domésticas que os homens. E na política, elas ocupam pouco mais de 10% das cadeiras do Congresso, o pior resultado da América do Sul. Que Brasil você quer para o futuro? Eu sou Irani Miguel, da terra indígena Iacorá, São Valério do Sul, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero, que haja uma política diferenciada para a questão indígena, tanto na educação, saúde e demarcação de terra indígena. Ô moçada, aqui é o Breno de Panamá, Goiás, estamos aqui na Fazenda Panamá e o Brasil que nós quer futuro é mais oportunidade e mais reconhecimento aqui para nós produtores rurais e que acaba toda a corrupção. É isso aí, tchau, obrigado. Sou José Francisco Lage, do município de Santana do Garambel, Minas Gerais. O país que eu quero para o futuro é que nossas autoridades dêem mais atenção aos pequenos municípios e mais respeito e valorização aos profissionais da educação que fazem o futuro deste país. De Aguaí, interior de São Paulo, e o Brasil que eu quero para o futuro é que casas como essa que estão aqui atrás não sejam fechadas pela má administração e não fiquem paradas na burocracia, pois a população precisa muito delas. Olá, meu nome é Jeverton Martins, eu sou de Boa Ventura, sertão da Paraíba. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção, com políticos mais sérios e comprometidos com o real sentido da função. É um país com mais equidade social e sem divisão de raça. Meu nome é César Lopes de Paiva, sou de Entre Folhas e o Brasil que eu quero é um Brasil com asfalto, que não tenha poeira nas estradas igual essa daqui de Revés de Belém a Vargem Alegre. Eu queria que os políticos roubassem menos e asfaltassem essa estrada, só isso. Sou Fernanda de Monfrinópolis e o Brasil que eu quero para o futuro é que as famílias falem mais sobre transplantes de órgãos, doação de órgãos. Hoje estou viva por causa de um sim de uma família. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. Você ainda pode representar sua cidade nesse projeto. O Globo Repórter de hoje vai mostrar soluções de brasileiros para enfrentar a crise e o desemprego. Reinventar a vida. Famílias nos contam como conseguiram encontrar um novo rumo. Com décadas de carteira assinada, as duas irmãs foram demitidas e descobriram como trabalhar juntas e sem patrão. Contas atrasadas e nenhum salário no fim do mês. E não é que o casal teve uma ideia brilhante? A gestora largou 20 anos de carreira por um sonho. E o que melhorou na rotina dos jornalistas que desistiram da cidade grande para viver na roça? A crise do petróleo despediu o técnico de navios, mas o destino trouxe a melhor das surpresas. É hoje no Globo Repórter. É claro que a gente se vê, não é? Até lá. O Jornal da Globo começa depois de Máquina Mortífera. Boa noite. Boa noite para você, bom fim de semana.